Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É um grande privilégio para mim estar aqui para mais uma conversa. E dessa feita eu quero comentar alguns parágrafos da mensagem Não Te Enviei Eu, baseado em Juízes, capítulo 6. Uma grande dificuldade que muitas pessoas encontram nesses dias em que nós estamos fazendo, e isso vem de uma pergunta muito importante. O que devemos fazer depois que o profeta saiu de cena? Qual a continuidade para o povo que segue a mensagem do mensageiro de Malaquias 4? Nós temos esse princípio primeiramente no livro de Josué. Logo depois que Moisés saiu de cena, então Deus comissiona Moisés e ele tinha que agir de acordo com a comissão. E a comissão de Josué era permanecer com tudo aquilo que havia dito ou pregado Moisés. Ele deveria meditar dia e noite para ter o cuidado de fazer tudo quanto estava escrito nos livros de Moisés. Ele não deveria se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. E esse é um princípio muito importante para a igreja dos nossos dias. Qual a nossa comissão hoje? Nós não temos que ir para a caverna e esperar que um anjo apareça para nós. Nós não temos que esperar que 7 anjos desçam da eternidade para nos comissionar. A nossa comissão é a mesma de Josué: agir sobre a palavra do profeta. Nós temos esse mesmo princípio no livro de Juízes, capítulo 6. Veja, Juízes 6, do versículo 7 ao 10, Deus envia um profeta para trazer o povo de volta à fé original, de volta ao poderoso Deus desvelado, aquele Deus que tirou o povo do Egito com mão forte, debaixo da mão de um profeta, vindicado com um pilar de fogo. Veja, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho foi o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão. Veja, os alimentou por 40 anos. Veja, e esse profeta prega então um retorno à fé original. A mesma coisa temos em Atos dos Apóstolos. Veja, qual que era a comissão da igreja? Ensinar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Eles deveriam permanecer com cada ensinamento pregado por Jesus Cristo. Então Gideão recebe a mesma comissão. Depois que ele ouviu o profeta, veja, então Deus o chama. Deus vê nele um homem valoroso, porque ele era um homem escriturístico, que seguia um Deus escriturístico com sinais escriturísticos. Agora, veja, versículo 14. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, baseado nessa escritura, o profeta prega a mensagem: não te enviei eu? Muito importante isso. Qual que era a força de Gideão? Sua força era um posicionamento, uma fé clara na mensagem da hora. Veja, ele cria na mensagem do profeta, ele cria num Deus escriturístico, ele havia ouvido a mensagem pregada pelo profeta. Então, logo após a mensagem ser pregada pelo profeta, qual a comissão que segue ao povo que vem depois dos dias do profeta? Permanecer com aquilo que o profeta pregou. Veja, e agir sobre a palavra. Porque se é um profeta vindicado por Deus, comissionado por Deus, a palavra que saiu da boca daquele profeta não vai voltar vazia, mas ela cumprirá o propósito para o qual ela foi escrita ou pregada. Isso é Isaías 15, verso 1. Então veja, a força de Gideão estava de que ele cria na mensagem pregada por Moisés. Ele perguntou, veja, o que é feito de tudo aquilo que nossos pais nos contaram quando saíram do Egito? Era aquele Deus que ele se referia. Nós poderíamos fazer a mesma pergunta. O que é feito daquelas obras maravilhosas, daquele poder sobrenatural que manifestou na vida do profeta? Agora veja o que diz o Mumbrana. Veja, na mensagem Não Te Enviei Eu, parágrafo
40, referindo-se agora à mensagem profética. Agora, nós descobrimos que antes de Deus alguma vez mandar libertação para o seu povo, veja, libertação. Agora, quero que você capte isso para o que vem a seguir. Antes de Deus mandar libertação para o seu povo, ele sempre envia um profeta para notificá-lo e sempre envia o seu profeta, porque na maioria das vezes as pessoas não leem e estudam a palavra de Deus. Eles simplesmente se unem a uma igreja e se deixam guiar naquilo. Elas não se assentam e leem. O Espírito Santo, ele se alimenta da palavra. Veja que declaração maravilhosa. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, se quando você se salva, a melhor coisa a fazer é se assentar com a sua Bíblia e constantemente lê-la. Isso te edifica. Veja você o que Deus fez. Não é como ler algum romance. Você terá de tal modo que você pode firmar sua alma em cada pontuação naquilo. Isso é correto. Porque é a palavra de Deus. E você, toda vez que Deus diz qualquer coisa, você sabe como pontuá-lo? Com um amém. Isso é correto? Assim seja, quer dizer. O que ele disse é correto. E então devemos pontuar toda a palavra de Deus com um amém. Quando Deus diz, digamos, você deve e não deve. E assim sucessivamente, diga amém, amém. Não diga, bem, eu creio que isso deve ser dessa maneira. Apenas diga amém ao que ele disser, aquilo resolve isso. Então permanecer, agir de acordo com a palavra. Seguindo um pouquinho. Então veja. Parágrafo 42. Então Deus falou a esse profeta, isso é Juízes 6, do 7 ao 10. Os medianitas haviam tirado tudo o que eles possuíam. E eles estavam morrendo de fome. Ele disse, vocês não se lembram que eu sou o Deus que os tirou do Egito? Não sabem que realizei todos os meus milagres lá embaixo no Egito? Não sabem que eu abri o mar vermelho? Isso pregado pelo profeta. Alimentei seus pais por 40 anos no deserto, derrubei os inimigos ao redor deles, não os tirei do meio dos amalequitas e tudo mais que estava diante deles? Eu sou Deus. Apenas retornem para mim. Me observem, recordem sempre ou imediatamente depois da mensagem daquele profeta. Onde é que nós estamos? Deus mandou um sinal, mandou a voz do sinal. Enviou um profeta, ele pregou a mensagem. O que segue agora? Qual é nossa comissão? Nós não temos que ir para a caverna e encontrar o anjo outra vez. Nós não temos que esperar que uma constelação de anjos venha do céu para nos comissionar. Qual é a nossa comissão? Tomar o livro e comê-lo. Essa é a nossa comissão. Agir sobre a palavra. Eu tenho insistido nisso porque tenho visto muito desvio da palavra. Tenho visto muitos pregadores pregarem suas próprias mensagens e apoiar com alguma citação do profeta, mas não estão pregando a palavra corretamente. Não estão pregando a mensagem. Veja, especialmente esses que estão agora alardeando a era da noiva. Como que se houvesse agora alguma mensagem nova que algum homem vai ter, ou algum tipo de sentido que o profeta não deu. A nossa comissão é permanecer com a mensagem. Essa é a nossa comissão. Veja, Deus vai operar logo depois do profeta. Depois do profeta entregar a palavra, então Deus vai operar na palavra. Que sentido existe em Deus trazer um profeta com todo o sobrenatural ao redor dele? Visões, a comissão do anjo lá na caverna, assim como a Moisés foram dados 2 dons, a ti é dado 2 dons. A comissão dos 7 anjos que desceram na montanha, o pilar de fogo, todas essas gravações, todas essas mensagens. Qual é o sentido disso? Senão agir de acordo com o que está escrito. Veja, Deus vai operar depois do profeta entregar a palavra, então Deus vai operar na palavra. Primeiro isso tem que surgir. A palavra tem que ser pregada primeiro. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Um verdadeiro profeta se firma com a verdadeira palavra de Deus
e não a compromete de modo algum. Veja, mas diz ao povo que necessário vos é nascer de novo. Por quê? Sem nascer de novo, não podemos ver o reino de Deus. Sem nascer de novo, não podemos entrar no reino de Deus. Veja, a promessa é para vós, para vossos filhos, para aqueles que estão longe, tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar, se ele é um verdadeiro profeta. Então, se ele não é, ele não dirá, abre aspas. Bem, agora nós acreditamos que quem é nós? Veja, não Deus e seus profetas, e Deus e seus anjos, e Deus e sua palavra, eles dizem que os céus e a terra passarão, mas minha palavra nunca fará, nunca há de passar. Se alguém adicionar ou retirar qualquer uma das palavras da profecia desse livro, o mesmo será tirado do livro da vida. Então veja, você, o profeta real e verdadeiro, permanece com a palavra. E nossa comissão qual é? Permanecer com aquilo que pregou o profeta. Não nos desviarmos, nem para a esquerda, nem para a direita. Pregar somente o que ele pregou. E viver de fé na palavra. Não tirar nem acrescentar nada. Porque é um profeta escriturístico. E Deus vai agir sobre a palavra pregada. Porque essa palavra veio da mente de Deus. Foi expressada por um profeta. Pregada, tornou-se a palavra falada. Então Deus agirá de acordo com a palavra. E nós temos que agir de acordo com a nossa comissão. E veremos os milagres e as obras poderosas na nossa vida. Irmão, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.